Vamos sentar. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, para quem está com a Bíblia, antes da gente entrar no que nós vamos meditar hoje, não é? No domingo, a primeira leitura de domingo, que foi livro da primeira leitura dos Reis, é uma oração antiga, todo mundo conhece, que é a conversa de Salomão com Deus. Imagina, Salomão era filho de Davi, ele tinha mais ou menos 17 anos e herdou ser rei de todo o povo de Israel. Isso era uma coisa louca. Então, ele dorme e no sonho Deus vai visitá-lo. Pergunta para ele: o que você quer, Salomão? Você já parou para pensar se Jesus chegasse diante de você agora e perguntasse: o que você quer? A resposta de Salomão foi encantadora. Ele falou: eu preciso de um coração sábio, eu preciso de inteligência, eu preciso de sabedoria para guiar seu povo, que é numeroso demais. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu vida longa, ele não pediu que matasse os inimigos, não pediu riqueza. Essa oração agradou tanto a Deus que ele falou: mas eu vou te dar um coração e uma inteligência que nunca vai ter, nem antes de você, nem depois de você. Nunca mais se ouviu dizer em alguém tão sábio quanto Salomão. E mais eu te dou o resto, nunca existiu um rei tão rico quanto Salomão. Não fala assim? Nunca ninguém vestiu tão, nem Salomão, alguém vestiu tão lindo como Salomão. O luxo, a riqueza de Salomão, tudo Salomão teve, porque ele fez a oração certa. Então as pessoas falam assim: mas eu queria pedir a Deus sabedoria. Como é que faz para pedir a Deus sabedoria? Está na Bíblia? Alguém conhece? Está na Bíblia isso? Está ou não? Está aonde? Aonde? Alguém está rezando comigo, porque eu já passei a cola. Está no livro de sabedoria de Salomão. Isso não tem nas Bíblias evangélicas. As Bíblias evangélicas faltam alguns livros em relação aos nossos, né? Está na sabedoria de Salomão, que está logo depois de Cântico dos Cânticos. Depois de Cântico dos Cânticos. É porque minha Bíblia é de Jerusalém, então ela é... A sua é de Jerusalém? A de Jerusalém, você vai na página 1119. Então, é a oração de Salomão pedindo sabedoria. É lindo. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que tudo fizeste pela vossa palavra. É lindo, ele pede a sabedoria. Então, é uma oração para rezar todo dia. Então, vocês ficaram tão encantados com a oração de Salomão, estou trazendo aqui para vocês a oração que vocês podem fazer todo dia. Eu pulo os versículos que fala: fizeste-me rei, não sou nada disso, eu pulo os pedaços, falo naquilo que é prático e rezo essa oração. A oração é belíssima, é lindo, que fala que a sabedoria vai, ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com a sua glória, e minhas obras serão assim, bem acolhidas, né? Fala aquilo, é linda essa oração. Acharam? Está no Amém ou na Misericórdia? Acharam? Então tá, então isso é uma coisa para vocês poderem, para vocês terem, né? Para quem quiser ler, quiser conseguir a sabedoria. E a outra coisa que eu trouxe para vocês, que a gente vive num mundo hoje que pecado não existe, não é assim? Você fala em pecado, o pessoal fala: o quê? Que negócio que é esse? Nem existe essa palavra mais. Mas existe um livro que porque o pecado ele é muito bem descrito na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mas as Sumas Teológicas de Tomás de Aquino, aquela luta. Mas esse autor aqui, ele fez um compilado de Tomás de Aquino, os 7 pecados capitais. E aqui ele explica quem são as filhas do pecado, a mãe e o pai do pecado, a luta. Vocês vão cair duro, comentar das coisas que vocês vão ler. Mas é importante que você precisa ler. Ele fala desde São Gregório Magno. Vocês vão descobrir que Gregório, antes de ele ser papa, ele foi prefeito de Roma. Olha que legal. Está bacana, de um pai muito rico. Por que ele virou Magno? Por que ele é um papa Magno? A gente não sabe de nada, né? Fala São Gregório Magno, não sabe nem o que está falando, né? Bom para estudar. Então, vocês vão gostar de ler, porque é tudo muito explicado, porque a lista de São Gregório, dos pecados, que era papa, de São Tomás, e eles vão explicando, ele explica, capítulo por capítulo. Então a gente precisa ler, precisa ter conhecimento para poder ensinar, para aprender, para viver bem
e para ajudar os irmãos que não leem nada. Não é assim? Porque tem uma turma que não lê nada, né? Então a gente precisa ajudar uns aos outros. Então esse livro, a Paty tirou foto, né, Paty? Você põe aí na internet, né? Para o pessoal. E, então, porque é tudo baseado em São Tomás de Aquino, se não fosse tão sério, eu não passaria para vocês, tá bom? E o outro livro, que é São Francisco de Sales, um grande santo. E esse livro aqui chama Filoteia. O que significa Filoteia? Filoteia é a alma que ama a Deus. Então, no livro ele descreve assim, Filoteia, faz isso assim, assim. Quer dizer, alma que ama a Deus, faça isso. Esse livro não foi escrito para padre, foi escrito para leigo. Esse livro é para nós. Para nos ensinar a caminhar. Fácil, demais. Facílimo o livro. Mas a gente tem que caminhar, ok? A nossa caminhada espiritual não é uma brincadeira. Então, você tem que começar a levar a vida mais a sério, ok? Então, esse livro é um livro bacana. É um livro assim, para você ler, reler. Esses livros densos, né? A gente não consegue pegar e ler de ponta a ponta. Você lê um pedaço, vai meditar uns dias, depois lê outro pedaço, medita tudo, é assim. Como é que é? É muita informação. Isso, principalmente porque a gente não tem treino. Né? Porque tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é uma outra linguagem, é abrir um outro universo, é essa consciência que a gente precisa desabrochar em nós, né? Então tem que colocar vocês a caminho, né? À medida que eu vou caminhando, eu vou empurrando vocês também, vamos embora, né? Vão andando, porque, né? Tem que pôr vocês para ler, e nada assim, só gente boa, porque Tomás de Aquino, São Francisco de Sales, é só gente de peso, só gente de muito peso. São Tomás de Aquino, eles acham que ele pegou a inteligência de todos os padres do deserto junto, que é uma coisa surreal. E depois que ele escreveu toda a Suma Teológica, eu tenho toda a coleção dele lá em casa, e queria queimar, porque achou que não valia de nada. Quantos séculos, 6, nós estamos pelejando até hoje para entender Tomás de Aquino. É uma turma bem inteligente, né? Então, esses livros, é livro para se ter, não precisa ter pressa, né? Então, você imagina que tem um capítulo aqui que ele fala só sobre a Santa Missa, como é que a gente deve ouvir a missa. Para leigo, para nós, tá? Vamos ler. E aí hoje a gente quer fazer uma reflexão com vocês de Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 45. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Palavra da salvação. Aproveitar que a gente é pouquinha gente, né? Quando a gente escuta, vocês escutaram, vocês foram à missa, tenho certeza. Quando vocês escutam isso, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem acha o tesouro, então está errado, porque ele acha o tesouro e esconde de novo. Você fazer isso? Você fazer isso? E? O que é esse tesouro? E o que é essa pérola? Vocês escutaram isso, foram para casa do mesmo jeito que entraram na igreja ou pensaram no assunto? De verdade. De verdade. Se a palavra de Deus não entrar no meu coração e não fizer disso vida, serviu para quê? Para nada. Ok? A palavra de Deus tem que gerar em mim vida. Eu tenho que me fazer pensar o que é essa pérola, o que é esse tesouro. Se não entendi, Jesus explicou isso, que o reino de Deus é semelhante a um tesouro, um homem vendeu, guardou. E o que eu tenho com isso 2 anos, 1000 anos atrás? Depois, para frente. Se vocês entraram na igreja, escutou isso e saiu igual, resolveu o quê? Vocês não podem sair daqui do mesmo jeito hoje não, misericórdia. Tem que traduzir isso aqui para vocês. Quando fala em tesouro,
quando fala uma pérola preciosa que ninguém tem, a mais preciosa de todas. Eu estou falando de algo de extremo valor, de algo que alguém deseja. Então, o reino de Deus é o quê? É Jesus. O reino de Deus é Ele. Ele é o reino. E Jesus fala assim, lá em Lucas, a cabeça está ficando ruim, o semestre está começando, a cabeça está ruim. Em Lucas, se não me engano, 17, até razoável aqui agora. Até abri no Lucas aqui, é misericórdia. Então, Jesus, os fariseus falam com ele sobre o reino de Deus, e fala, o reino de Deus, ele não é observável, não se pode dizer ele está aqui, está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Filho, eu não entendi nada, então vamos entender. O que é mais difícil para nós que somos cristãos? Nós somos cristãos, batizados, a gente vem à igreja, assiste missa, mas como é difícil para nós entender uma palavra que eu vou dizer agora, vida divina. Deus habita em mim, Deus habita em você. Você acredita nisso? Fala, mais ou menos, mas nunca pensei sobre o assunto. Estou falando mentira? Não. Mas não somos batizados? Somos. Então o dom que nós recebemos de Deus é a vida de Deus em nós. Qual que é a única coisa que pode tirar Deus de nós? O pecado. O pecado é que corta. Mas Deus veio habitar em nós. Então, mesmo nós sendo católicos, cristãos, batizados, crismados, fazemos um monte de retiro, a nossa vida espiritual, pensa nessa imagem que eu vou dizer agora. Lembra do mar e pensa numa madeira boiando. A nossa vida divina é assim. A nossa vida, quando fala em vida divina, ela está na superfície. Eu não mergulho. Compreenderam? Mas não é exatamente essa imagem? Não, sou cristão, sou católico, mas o que isso faz de diferença na sua vida? De verdade. Muito pouco. Então nós estamos vivendo como se a gente fosse pagão batizado. É grave. Estou falando mentira? Não. Não estou falando isso para sacudir mesmo. Nós estamos vivendo mais ou menos como pagão batizado, porque a gente de verdade, a gente não pensa na vida divina. A gente não pensa que de verdade Deus habita. A gente não pensa. Quando Marta, Lázaro tinha morrido, Jesus chegou na casa de Marta, Marta foi encontrar com ele do lado de fora, e depois foi atrás de Maria e falou o que com Maria? O mestre está aí e te chama. Deus nos chama o dia inteiro. A gente fala, se tivesse lá igual Maria, Jesus chamando, ele está te chamando o dia inteiro. A gente não escuta, porque a gente não presta atenção. Nós somos assim. Deus veio ao encontro da samaritana, e quando ele veio encontrar com a samaritana, que ele sentou na borda do poço, era a hora sexta. Hora sexta quer dizer a hora que eu vou me transformar, a hora que eu mudo na minha vida, que eu tomo uma atitude, se torna a hora sexta. Mas Jesus não veio só na hora sexta, nem na hora décima, ele vem a todo momento nos chamar. Como ele sabe que a gente não pode ficar aqui o dia inteiro de pendurado no pé dele, ele fez do nosso coração um sacrário. Compreenderam? Deus fez do nosso coração um sacrário para que ele possa vir conversar conosco. Então, como é que se resume a nossa vida de cristão? Nós rezamos, muitos de nós conseguimos ir à missa pela manhã, rezamos, ou fazemos as orações pela manhã, e depois vamos trabalhar. Então a nossa vida, ela é em partes, ela fica despedaçada, porque nós pensamos em Deus naquele momento, e passamos o resto do dia sem pensar nele. Eu estou falando mentira? Então aquele hóspede está dentro de mim, sendo cuidado? Não. Olha o que Jesus fala para uma mística, porque é o que nós fazemos. Nós recebemos a Eucaristia e dispersamos, não é? A gente vigia quem está comungando, ou vai para trás de Nossa Senhora,
recebe o Senhor, ou vamos embora, ou pegamos o celular. Jesus fala assim: quando você está dentro da sua casa e recebe uma visita importante, que está sentado na sala, você vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz na hora da Eucaristia. A gente recebe Jesus e se dispersa. É o hóspede divino, é Deus vivo. Estou falando alguma mentira? Não, não estou. O povo até ajoelha e fica com o olho aberto procurando ver os outros comungando. Aonde que concentra naquele que está com você? Não concentra. Então a gente dispersa. A gente tem que falar com ele: Senhor, não vou deixar o Senhor embora, permaneça comigo, me ajuda a permanecer com o Senhor. É assim. Então hoje, a forma como a gente trata Deus, às vezes a gente até recebe, mas a gente ignora. Deus fica num canto. Ele não tem o privilégio de ser aquele que eu falo com ele várias vezes, ou que eu me lembro dele, ou que eu faço as coisas por causa dele. Eu estou falando alguma coisa errada? Ele não está dissociado? Eu rezo e depois eu vivo a minha vida como se Deus não fizesse parte. Então, que dia que ele vai ser um tesouro? Porque a vida divina, para chegar em nós, para isso acontecer conosco, para que o reino se instale em nós, não vai existir esse reino se não tiver muita batalha. E a batalha é contra quem? Contra quem? Contra você mesmo. Contra o nosso ego. São Francisco de Sales falou que depois que a gente morrer, o ego, o amor próprio, demora mais meia hora para morrer. Está falando mentira, gente? Tudo é eu. Tanto de ego inflado. Demora mais meia hora. Você morre, o seu amor próprio demora uma meia hora, depois vai. Luta para ficar mais um pouco, ele tem que ser o último aí, que a última palavra tem que ser dele, não é? Não é fácil, né? Então, o que nos falta hoje, assim, de verdade? O que vocês acham? Se você olhar você, a sua vida, as pessoas que convivem com você, o mundo hoje, qual que é a palavra que falta hoje? É o recolhimento. Porque para que essa vida divina, até que eu tome consciência, encontre esse tesouro e vou com alegria, como é que Jesus é terrível. O que ele fala na alegria? Sabe o que São Tomás de Aquino fala disso? Porque ele fala que a alegria é o primeiro efeito do amor e da entrega. Porque quando você ama, você descobrir Jesus profundamente e amá-lo, você se entrega. É o primeiro efeito do amor, na alegria. Quando a gente está apaixonado, ficou retardado, rindo. Não é mais ou menos assim? Quando você imagina, quando você tiver, tomar consciência desse amor de Deus. É uma coisa louca na nossa vida. Então, a alegria é o primeiro efeito do amor. Por isso que a gente, ele vai com alegria e vende tudo que possui. O que você está precisando de vender, né, na sua vida? Então, nós para poder vencermos e termos a vida, esse tesouro dentro de nós, essa pedra preciosa, são 3 caminhos. O primeiro, eu tomar consciência de mim, eu mergulhar. O segundo é descobrir que sou eu e ele, e depois é só ele. Então vamos falar por etapa. Então, falei que nós somos igual uma tábua na superfície. Jesus sempre encontrou com pessoas que ele fez convites e hoje ele está fazendo para nós. Uma dessas pessoas famosas da Bíblia que Jesus falou foi Zaqueu. Desce, Zaqueu, desce, vai para a sua casa que hoje eu vou lá, vou te encontrar. Foi assim? Hoje eu quero estar na sua casa. Desce Zaqueu despencado daquela árvore, e o espaço que ele tinha que fazer era pequeno, porque ele tinha que descer da árvore e chegar em casa. Muito bem. Zaqueu saiu de casa para ver Jesus, não foi? Nós saímos de casa muitas vezes não é para ver Jesus, é? Eu estou entediado, vou ver a rua, vou ver a moto meio sozinha, vou bater uma perna no shopping, eu vou fazer outra coisa, menos procurar
aquele que já está dentro de mim, né? Então eu saio muitas vezes para ver o movimento da rua, para ver a rua, para ver um tanto de coisa, mas não para procurar. Zaqueu saiu para ver Jesus. E Jesus falou: desce, Zaqueu, entra na sua casa, ou luta. A gente acha que essa é a tarefa mais fácil. No final, entrar dentro de mim é facinho, mentira. Coitado do Zaqueu, para sair da árvore e chegar em casa, o tanto de gente que tentou segurar Zaqueu. Zaqueu, você é aquele que ele falou com você? Tanta gente tentou segurar, entreter, reter, distrair Zaqueu. Quantas coisas na nossa vida nos distraem. Por que é tão difícil entrar? Porque eu vou descobrir que tem tanta coisa que me impede. O tanto de coisa que eu vou descobrir que habita em mim. É tão interessante isso que a gente lembra quando José foi procurar um lugar para Jesus nascer. Bateu na porta da hospedaria e não tinha lugar na hospedaria, não é assim? A nossa alma, gente, é igual um albergue. Habita tanta coisa, é tanta gente que frequenta a nossa alma e não tem lugar para Deus. Falei mentira? Não. Não há lugar para Ele. A gente descobre que tem tanto ídolo, tem tanta gente que habita, que Ele também habita num canto abandonado. De vez em quando eu lembro que Deus existe. E isso é espetacular porque Ele faz uma queixa lindíssima que eu fiz questão de anotar. Para dessas almas abençoadas que Ele resolve conversar. E isso é de chorar. Porque Ele faz uma queixa. Ele faz assim: quis ser teu hóspede, mas não me abriste a porta, não quisestes me receber. Tive fome e não me deste de comer. Estava em ti, por não te recolheres, não me recolheste. Tinha fome de me dar a ti. Tinha este desejo que não variou desde a noite de quinta-feira santa, de comer a Páscoa perpetuamente contigo, e tu não correspondestes ao meu desejo. Tu não te importastes com a minha fome, não me convidastes à tua mesa. Fome de quê que Jesus tem? De quê? Do seu amor. É fome do seu amor. Tinha sede deste amor que te via desperdiçar pelas criaturas, por tantas criaturas desprezíveis, por vezes até indignas, em todo caso 1000 vezes menos belas que eu. O Criador que sou eu, o amor, e tu zombaste dessa sede, ou nem dela te lembraste. É aquilo que ele fala para a samaritana. Ele chega e quando ele fala para a samaritana: dá-me de beber. A gente acha que ele está pedindo água, mas é água que ele falou? Está escrito água? Não, está escrito: dá-me de beber. Dá-me da sua vida, dá-me sofrimento, da sua história, dos seus sonhos, dá-me de beber, é isso que me interessa. Isso é belíssimo. Como é que Deus naquele momento se torna mendigo nosso? Porque a única pessoa na Bíblia que assenta e pede é o mendigo. Senão está sentado ensinando, que eram os grandes mestres da lei. Mas somente os cegos, os mendigos é que ficam nas beiradas pedindo. E Jesus se faz mendigo meu, Ele veio por ti. Eu tinha sede de te ver destruir alguns dos seus gostos, seus caprichos, de todos esses nadinhas inúteis que se amontoavam em tua alma. Nadinhas inúteis. E nela espalhava a mais lastimosa desordem, para poder eu, o essencial, reinar nela como Senhor absoluto. Percebe a distância que nós estamos disso? De entender o que é esse reino em nós? E tu nada percebestes, nada compreendeste, ou se percebeste, nada quiseste comigo. Admito que te seja penoso abandonar o nada pelo tudo. Já observaram como é que o inútil nos chama atenção? É impressionante. O tanto de coisa que nos dispersa no inútil. Mas afinal, não te fiz eu um ser racional? Não te naturalizei divino?
Então, o quanto é difícil para nós entender que dentro de nós habita Deus, que tem uma vida divina em nós, que nós temos uma alma, que se eu não cuidar dela, ela pode ser salva, ela pode morrer, ela pode sofrer uma condenação eterna. E mesmo assim, a gente não desperta, a gente não acorda, a gente vai levando a vida parecendo que está dormindo. Há uma alma em mim que eu não cuido, eu não leio, eu não me alimento da palavra, eu não me alimento da Eucaristia, eu não faço os meus sacramentos, eu não cuido da alma. Eu cuido do corpo, faço ginástica, estou mandando ninguém parar de fazer isso. Faço ginástica, eu faço botox, eu vou no salão, pinto cabelo, corto cabelo, eu faço isso. E isso está em dia, mas a alma está desidratada, desnutrida, asmática, qualquer coisa. Anêmica, ó. O teu povo está desmaiando fácil? É porque a alma está fraca. Vocês acham que eu estou brincando? Tá não. Que povo desanimado com a vida, que desânimo, que luta, ó céus, ó luta, está faltando o quê? Como que não tem consciência que existe a alma? Quem carrega o nosso corpo? É a alma. Por isso que existe doença do corpo, existe doença da alma. Mas a gente nem sabe isso, nem percebe. Por quê? Porque eu não cuido dela. Hoje vocês estão sempre aqui cuidando, porque depois de eu falar tanto na cabeça de vocês, vai acordar. Então, quando Jesus faz essa queixa, que a gente deixa ele num canto, e ele é a razão da nossa vida, ele é o grande tesouro que eu vou encontrar na vida, ele é o grande amor, aquele que me ama sem igual, ele é a pedra preciosa que o dia que eu encontro, nada mais tem o valor que tem ele. Entender tudo isso, entender que muitas vezes na vida, que a gente fala demais ao contrário dos santos, todos os santos falavam pouco, por quê? Porque falavam com Deus que habitava neles. Nós falamos demais, né? Para fora, mas não voltamos. Entra na sua casa. Santo Agostinho falava isso. Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. E é assim. Qualquer hora Ele pode bater na sua porta. Qualquer hora Ele pode te chamar para uma conversa. Ele te vê triste, abatida, não consegue conversar, porque nós não voltamos para dentro, nós estamos para fora contando um para os outros. Em vez de contar para o único que inclusive resolve, né? O resto dá um monte de palpite, não resolve nada. Então, voltar, né? É verdade, cada um tem uma opinião, né? Voltar, entender que aí eu vou começar a caminhar, eu vou começar a me ver, eu vou começar a ver a minha alma, vou começar a ver quanta coisa me impede de voar. São João da Cruz fala que não importa se o que prende a perninha de um passarinho é um fio fino ou um fio grosso, de toda forma ele impede ele de voar. O que hoje te impede de alçar voo diante de Deus? O que te impede? Quais são os seus apegos que você não abre mão? Que a gente é mais ou menos assim. Você pega o menino, está lá com aquele quarto lotado de brinquedos, parece uma loja, e fala, bem, vamos dar um brinquedinho para o menininho que não tem nenhum brinquedo. Aí quando você sugere um, ele fala, mãe, esse é o que eu mais amo na vida. Nunca brinco, nem sabia que tinha um brinquedo. Estou falando mentira? É igual a mãe que ensina para o menino assim, vamos rezar. Reza e fala com o Senhor, Senhor, eu te dou tudo que eu tenho. Aí a criança para e fala assim, menos o meu coelhinho. Então, o que nós estamos apegados? O que nos falta abrir mão? Tem coisas que a gente é preso e a gente precisa aprender a não ter apego. Não é não amar as pessoas, não. Não é isso não. É não fazer com que aquilo seja a razão da sua vida. Qual que é a razão da nossa vida? Tem que ser Jesus. Está vendo como é que a nossa caminhada espiritual demora a começar? Porque às vezes eu ponho minha felicidade nas coisas ou na pessoa. Fala, gente, se aquele moço não vou ser feliz nunca. Ou ilusão. Ilusão. Sem aquele carro, você olha para o carro e fala, engraçado, eu achava que ele era melhor. Compra aquele sapato na loja e fala, como que eu vivi sem esse sapato até hoje? Compra o sapato, foi engraçado, na loja ele é mais bonito, tinha mais luz em cima dele. É tanta culpa nos iludir, até a gente sair da vida da ilusão, para entrar na vida real, é um chão. Então eu descubro que Deus habita em mim, que eu tenho uma vida divina para cultivar, que tem um Deus que eu posso conversar, tem um Deus que me ama, que habita aqui. E aí eu tenho que prestar atenção que Ele caminha comigo. E que tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, Ele
acompanha. Não é como um juiz, não é isso. É como alguém que me ama, que não tem um pensamento seu que ele não conhece, não tem um sentimento que entrou nesse corpo que ele não conhece, mas que ele está ali para te amparar, para te acolher. Ele sim é aquele que você pode conversar, ele sim é aquele que eu posso me voltar. Vai ler o Castelo lá de Teresa de Ávila, ela fez esse caminho que eu estou tentando ensinar. Claro que o caminho é mais dividido, só estou falando 3 etapas aqui, é só para a gente tomar consciência desse tesouro, dessa pérola, é entrar em nós, entender. Aí um desses santos, entrou no mosteiro, falaram com ele, e aí qual que é a sua experiência de entrar no mosteiro? Ele falou, interessante, eu entrei aqui 2 pessoas, agora uma só, o outro eu joguei pela janela. O que ele quer dizer com isso? Ele tomou consciência da vida divina que habitava nele, tomou consciência desse caminho, porque quanta coisa eu tenho que matar em mim. Se você quiser seguir a Jesus, pega a sua cruz e me siga. Quantas coisas eu tenho que deixar morrer no meu amor próprio, quantas coisas eu tenho que colocar sob a luz de Deus, quantas coisas de nadinha eu tenho que abrir mão, para que somente Deus possa reinar. Isso é um chão, porque o reino de Deus, ele te pede a vida inteira, isso é um caminho de conversão. Nós não vamos sair daqui fazendo isso hoje não, hoje você só vai ter consciência que Deus habita, depois você vai querer desejá-lo, até a gente entender tudo isso e viver, porque não adianta entender, eu tenho que viver, eu tenho que começar a meditar, eu tenho que começar a tomar consciência dessa presença em mim, esse dom, eu tenho que ajudar os outros a perceber que também ele é o sacrário que Deus habita. Então eu tenho que conversar com o outro com cuidado, eu tenho que estar diante do outro com respeito, porque ele é um sacrário, se ele ainda não é, ele vai se tornar. É muito lindo tudo isso, mas isso aqui é um caminho, até que chega um momento que vai ficar só Deus. Quando é que vai ser isso? É quando eu caminhar de tal forma em união com Ele, que a única coisa que eu vou desejar na minha vida é o quê? Fazer a vontade dEle. A minha vontade e a dEle já é igual. O que Jesus falava do Pai? Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. A única coisa que você almeja é Ele. Nós somos o paraíso de Deus, mas Deus ainda não é o nosso paraíso. Nossa Senhora era o paraíso dele, e Ele era o paraíso dela. Já imaginou quando o dia que a gente aprender a se deliciar com a presença de Deus em nós? Que chão, hein, gente? Que chão, que chão. O quanto que tudo nos põe para fora, o tanto que tudo nos distrai, o tanto que a gente consegue ficar aborrecido, chateado com o tanto de nada que vai passar e perde aquilo que é essencial. O quanto que as coisas do nosso lado nos trazem, tem o poder de nos destruir, e quanto que aquele que te põe de pé está negligenciado. O dia que eu descobri esse tesouro, é claro que nós não vamos ser igual esse homem da pérola que vende tudo que tem. Nós somos pai e mãe de família, tem casa, tem menino para cuidar, para cada um Deus tem um chamado, vai ter esses franciscanos para isso. Mas nós podemos viver isso? Podemos. Nós vamos aprender que a grande arma da nossa vida, que vai nos abrir portas, chama caridade. De que a gente começar a entender que a gente divide com o irmão, que a gente ajuda o irmão, isso vai nos abrir portas demais. Entender que Deus habita nele, e que muitas vezes Deus está preso ali que eu preciso ajudar. Então, esse presente de Deus, entender isso, que o reino é o próprio Deus, é Jesus em nós, que Ele está em nós, que Ele é a minha pérola preciosa, Ele é o maior tesouro que eu posso ter na vida. Que o dia que eu descobrir isso, que Ele é a minha maior riqueza, eu vou deslocar a minha riqueza dos bens materiais para a riqueza que é ter Deus em mim. Compreendem? Aí sim eu descobri o meu tesouro, aí sim eu descobri essa pérola sem preço na minha vida. Mas isso é um caminho que ela tem que ter um começo, e o começo é você começar a se perguntar: como é que está a minha vida divina? Como é que está a vida que habita em mim? Qual é a consciência que eu tenho disto? Como é que eu quero caminhar? Como é que eu sei de Deus em mim? Como é que eu estou fazendo com a presença dEle? Será que eu estou atento ao chamado? Será que eu quero cultivar isso? Será que de verdade eu quero estar na presença de Deus? A nossa alma é a coisa mais séria que nós temos que investir, porque ela é eterna. O corpo vai ser devolvido, Deus Pai já disse que vai ser devolvido, mas a hora que eu chegar diante dele, eu só tenho a alma.
E nós temos que tomar cuidado com ela. Temos que cuidar dela. Hoje todo mundo vai olhar para a alma, tenho certeza. Falar como é que eu estou caminhando. Porque é preciso que a gente descubra isso para que eu possa despertar o meu irmão que está aquela tábua navegando lá em cima do mar, sem saber que ele pode mergulhar nele mesmo. A palavra de Deus é rica demais. E a gente não imagina que isso está querendo dizer de nós. Que isso sou eu. Está falando de mim. Está falando desse tesouro que eu tenho dentro de mim e que eu não estou sabendo. Dessa pérola preciosa que está dentro de mim e que eu desconheço. Que é o Espírito Santo a me guiar. Que é ter a presença de um Deus vivo. Aquele que guarda os meus mandamentos. Nós viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Estou falando alguma mentira? Está tudo na palavra de Deus. Como que a gente demora a despertar para isso, né? Mas o importante é já ter despertado. Entender que eu não sou só carne. Eu não sou só matéria. De verdade, Deus habita em mim. Isso é de uma grandeza, isso é de uma beleza, que a gente ainda não tem a dimensão do que significa isso. Mas para isso a gente está pensando, está meditando, e vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, que teve o privilégio de compreender isso de uma outra forma, e que ela nos ajude, ela olhe para nós hoje, e peça a Jesus, para cada um de nós, quais são as graças espirituais que a gente mais precisa, para começar de verdade, a viver a vida cristã de verdade, essa vida divina nos incomodar, a estar atento, a não ter a vida despedaçada, a não ter a vida em 2 momentos, mas ter a vida com Deus de forma contínua, várias vezes por dia lembrar dele, pensar nele, conversar com ele, e não deixá-lo abandonado dentro de nós. Vocês vão até sair daqui pensando nisso, será que eu deixei ele abandonado ou esquecido? De vez em quando fala, oi, você está aí? Com quem você está conversando, minha filha? Ficou doida? Não. Alguém que habita em mim. Isso é uma coisa louca, a gente não tem dimensão disso não, porque é muito grande pensar nisso. Mas é real. Deus faz de nós o seu sacrário. Isso é belíssimo. Que Nossa Senhora hoje, ela peça a Jesus a graça para nós. Ela que foi sacrário vivo, que carregou Jesus 9 meses. Que ela nos ajude em tomando consciência dessa semente que hoje eu estou colocando no seu coração. Estou colocando uma semente. É o reino de Deus, é assim mesmo, vai crescendo. Porque a gente dorme e o reino cresce, não é? Jesus vai trabalhando à medida que eu permito. Fala, entra, Senhor. Vem cear comigo, me ensina, me ajuda. Peça ao Espírito Santo para te conduzir. Fala, Jesus, eu quero ser igual um menino, me dá a graça da infância espiritual. Me dá a mão, me conduz, eu que sou ignorante do ponto de vista espiritual. Eu quero, de verdade, viver esse dom belíssimo que o Senhor me deu, de colocar em dia a minha vida de batizado. Que a partir do momento que eu fui batizado, eu recebi esse dom da presença de um Deus vivo em nós. E que a nossa vida possa revelar para todos aqueles que não sabem, que em cada um de nós, de verdade, Deus habita. Esse brilho de Deus em nós possa não conseguir ser segurado, mas que Ele possa iluminar todos os lugares por onde a gente passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé. Sejam bem-vindos ao grupo de oração. Para nós um privilégio começar o grupo após a celebração eucarística, após a comunhão. Queria te convidar a fechar os seus olhos. E fazer uma oração ao Senhor, entregando a sua vida, seus planos, seus sonhos, seus desejos. Tudo nas mãos do Senhor. Ele que sabe, e como Criador, tem um plano para a vida de cada um de nós. Senhor, que nós possamos ser fiéis àquilo que o Senhor quer para nós. Que não nos falte força, perseverança para perseguir a Tua vontade em nossas vidas.
que sustentados pela Tua graça, Senhor, nós possamos alcançar a direção que o Senhor quer para cada um de nós. As escolhas, os sonhos, as ações, as palavras que o Senhor deseja para a nossa vida. Que nós possamos ser a inspiração, a palavra de apoio, acolhimento, que o Senhor espera que sejamos. Que nós possamos estar no centro da Tua vontade. Por isso fala conosco essa noite. Nos instrui, nos reanima. Eis-nos aqui, Senhor, a nossa vida, a nossa história, o nosso coração. Eis-nos aqui para aquilo que for da Tua vontade. E que o Teu Espírito Santo, suave e abrasador, doce hóspede da alma, faça em nós aquilo que é da Tua vontade, Senhor. Nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor fará e nos comprometemos a estarmos abertos para aquilo que é da Tua vontade. Nos comprometemos a nos esforçar para buscar a realização daquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Esse é o nosso compromisso de hoje e de sempre, Senhor. Eis-nos aqui. Que nós possamos já Te agradecer a Tua presença. O Senhor já se faz presente em nosso meio. E que o Teu Espírito Santo ache em nós espaço para agir. Para agir, Senhor. Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma, adorarei. Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora. É Tu esta hora, estou nascendo. Adorarei. Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma, adorarei. Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. E que sempre o Espírito Santo possa encontrar em nós espaço
para agir. Ele que é o agir de Deus em nós. Que nós possamos sempre buscar nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, para sermos preenchidos por essa água viva, doce hóspede da alma. Amém? Doutora, vem cá, doutora. Pode se sentar, gente. Ei, doutora Filó, boa noite. A hora que eu vi que você estava rezando ali, eu falei, não, vou cantar mais um tiquinho, só para deixar ela rezar. Boa noite. Acho que você nem viu a mensagem, né? Que eu estava atrasada. Não vi, ó. O Espírito Santo me poupou dessa aflição. É atrasada, mas é caminho. Amém. Correndo. Bem-vinda, doutora. Amém. Que bom te ver. Queria fazer um convite, né? Esse fim de semana nós vamos estar em retiro, né? Só para as mulherzinhas, né? Nós vamos entrar sexta e vamos sair domingo. Encerraremos o retiro aqui meio-dia, na missa do meio-dia. Mas foi aberto o Day Used, né? Então, chique demais. Day Use do retiro, porque lá é uma casa de retiro onde os retirantes vão dormir, né, doutora? nós vamos entrar sexta, vamos dormir, ficar lá sexta, sábado, domingo, sairemos. Mas pode ir passar o dia. Mas as mulheres que quiserem ir para participar das palestras, fica o dia inteiro, come, etc, só que vai dormir em casa. Então foi aberta essa sessão, caso. Quem que vai participar? Quem já está inscrito? Muito bem, então temos muitas mulheres que se quiserem participar, porque as inscrições acabaram muito rápido. Então várias pessoas me procuraram na internet. Para dormir não tem mais jeito, né? Sim. Mas a palavra de Deus vai ser, né? Na verdade é o retiro sobre as dores, né? As dores físicas e as dores da alma, né? Existe uma leitura teológica do corpo. Então nós vamos estudar isto, né? Vamos falar sobre isso. Falar muita coisa programada, né? Isso. Então vamos postar no Instagram Se alguém o link. quiser ir para assistir as palestras. Isso. Participar dos lanches, das coisas todas que terão. Vai embora no fim da noite. E volta no outro dia, se quiser. Volta no dia seguinte. Isso mesmo. Então vamos postar o link para as mulheres que quiserem participar, que aí não consegue dormir, mas consegue passar o dia, dorme em casa e volta, dorme em casa e volta. Vai ser um retiro muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome dele. Mais algum recado, doutora? Não. Não? Então vamos ficar de pé para a gente rezar. Vocês viram que o que ela não falou comigo pela mensagem, ela fala aqui, né, ao vivo. De não dá tempo, ninguém acredita. Isso tem alguma coisa aí. Microfonia? Olha aí para mim, gente, por favor. Se é esse. Isso. Obrigada. Você pode estender sua mão para cá? Continua aí o microfone, por favor. Senhor, nós te entregamos a doutora Filó. Que o teu Espírito Santo seja derramado de forma abundante sobre essa serva fiel. E que ela possa trazer as palavras que são da tua vontade, palavras que os corações aqui nessa noite anseiam. Anseiam ser preenchidos, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor e a tua misericórdia. Por isso, usa essa tua filha como um instrumento poderoso de transformação, de conversão, daquilo que cada um de nós precisa. Mãezinha, cuida dessa tua filha, intercede e protege
livrando-a de todo mal, trazendo a ela o ânimo necessário para continuar cumprindo a vontade de Deus para a vida dela. Cuida da família, da casa, da agenda e daquilo que for necessário, mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Quem tiver com a palavra de Deus, abra em Mateus capítulo 10. Versículo 28. No Evangelho de domingo, Jesus nos faz dois convites. Ele fala assim: não temais os homens, e fala, temei a Deus. Ele faz dois convites para nos mostrar a diferença que existe entre uma coisa e outra. O medo é uma coisa que sempre fez parte da nossa vida, desde criança. E à medida que a gente foi crescendo, esses medos foram mudando, porque numa forma inicial era muito imaginário, depois a gente vai crescendo, vai descobrindo que às vezes tem medos mais reais, mas todo medo a gente aprendeu a enfrentá-los com o pé na realidade e na confiança de Deus. Mas hoje em dia existe um medo diferente. Está existindo um medo mais profundo. Existe um medo que tem gerado uma angústia muito grande, que é como se fizesse um vazio existencial. Há um medo. Esse medo é um medo de que talvez não exista nada além daquilo que a gente está vivendo, que a esperança é uma bobagem, que não há nada para esperar. Isso é influenciado pelo mundo que nós estamos vivendo. A gente vive num mundo que é de cultura nihilista. Então é um mundo absolutamente pagão. E que do seu lado, se você observar as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive, quantas de verdade creem em Deus? Muitas foram batizadas, muitas sabem que Deus existe, mas Deus lá e eu cá, a gente não faz diferença. Ele não entra na minha vida, nem eu entro na dele. Mas quantas de verdade que estão perto de você, que você tem liberdade de falar de Deus? Muito pouco, né? Vamos dizer que em alguns lugares, nenhum. Então, aquilo que vai vivendo no seu lado, que vai conduzindo as pessoas para um outro tipo de caminhada, vai gerando um vazio existencial. Então, um medo existencial, uma insegurança com o amanhã, uma insegurança com a falta de consciência do que é vida. Então, fica as pessoas vivendo uma angústia. E a angústia muitas vezes levando a tomar muito remédio, mas é por um buraco dentro da alma que elas nem sabem o que é. Chama-se ausência de Deus. Mas, por outro lado, nós que cremos, o domingo Jesus nos desafia mais uma vez por nosso testemunho. Nós somos cristãos, e cristão vai ser um grupo pequeno. Jesus começou com quantos? 12. Nós sempre seremos um grupo muito pequeno, a gente não precisa ter medo. Hoje nós somos um grupo muito reduzido no mundo, e vamos ser um grupo pequeno. Não precisamos ter medo. Isso é o que Jesus diz. Se vocês olharem na Bíblia, tem 366 vezes
não tenhais medo. Temei aquele. Quando ele fala de temer aquele que é o Senhor, não é o temer de ter medo de Deus, senão não tem coerência com aquilo que Jesus revelou. Ele revelou um Deus que é Pai, de amor bondoso, carinhoso. Esse é o Deus que a gente crê. O temor é o princípio da sabedoria, está escrito na Bíblia. O temor é uma reverência, um respeito àquele que é o Senhor. De tudo, o onipotente. Aquele que é o Senhor da vida e que o mundo está sobre a mão dele, mas o povo não sabe. Então, o temor a Deus, ele é o princípio da fé, é o sinônimo de fé. Eu creio em Deus, e se eu temo, se eu tenho respeito a Deus, se eu sei na mão de quem eu estou, medo de que eu tenho. Se para quem tem temor a Deus, não cabe medo. Então, por que a gente caminha com tanta insegurança? Por que ficamos tão ansiosos? Enquanto as pessoas numa ansiedade, preocupados, aflitos. Mas eu estou aflito com amanhã, estou aflito com o que vai ser de mim, com o que eu vou fazer, como é que vai... Falei, mas você crê em Jesus? Creio, mas então tem uma coisa errada. Tem uma coisa desconectada. Se você crê de verdade, pois você é filho único, porque ele te ama como ninguém, então tem medo de quê mesmo? De nada. Ah, mas se ele não escolher aquilo que é bom para mim? Porque você não confia. Porque a gente, quando sabe que ele nos ama, o que ele vai dar de errado para você? Nada. É só você pensar em você com um filho. Você vai escolher alguma coisa de ruim para um filho? Nunca. Nunca. Assim é Deus conosco. Enquanto a gente não se convencer que a gente é filho único, amado, cuidado, a gente vai sempre ter medo, ter insegurança. Eu já falei com vocês que a nossa âncora na vida chama-se amor de Deus. Eu sou uma pessoa amada. Acabou. O dia que vocês descobrirem isso na vida de vocês, ninguém vai cercar vocês. Vocês vão começar a perceber como é que Ele cuida. É algo encantador ver como é que Deus cuida. E quando Ele diz não tenhais medo, é não ter medo. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E mesmo quando você não está vendo, Ele já fez. Essa semana Ele fez tanta coisa linda que eu cantava dentro de casa assim: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Posso andar despreocupado, porque mesmo aquilo que eu não estou sabendo, Ele já resolveu. Então eu falo, obrigado por tudo que eu vi, mas muito mais, obrigado por tudo que eu não vi que o Senhor fez, e eu sei que o Senhor fez. Essa confiança de estar na mão de um Pai, que muitas vezes eu preciso de um colo, que muitas vezes eu preciso de alguém que me ampare, que enxuga minha lágrima, que me deixa angustiado com uma situação que vai acontecer, inseguro com alguma coisa, e fala, me entrega. Você está com medo de quê? Entrega para mim, que eu soluciono para você. Então, aprender a se abandonar, né? Quando a gente aprende a caminhar na intimidade com Ele, isso fica simples. Porque eu vou ter medo de quê? De nada. De absolutamente nada. Então, a gente não precisa se preocupar quando a gente é um grupo pequeno. A Bíblia está cheia de exemplos. Como é que Esther derrotou Amã? Lembra dessa história? Alguém lembra da rainha Esther? Que é uma mulher linda, que era judia, casou com o rei, iam matar todo o povo judeu, lembra disso? Exterminar o povo. O que Esther fez? O que ela fez? Nós estamos antes de ler a palavra, né? Jejuou. Uma semana. Jejuou, orou com a turma dela, que eram as mulheres todas ficavam com ela, se arrumou lindamente, e o rei ficou enfeitiçado com a beleza dela, falou, fala o que você quer, Esther. Ela falou, não, só quero te convidar para jantar comigo. Porque Deus ainda tem os planos inteligentes, né? Salvou todo o povo judeu. E tem tanta história maravilhosa na Bíblia. Uma das que mais me deixa encantada é a história de Gedeão, do século 12 a.C. Lembra dessa história? Reis? Primeiro Reis? Não? Ninguém conhece essa história? Gedeão era um líder, um guerreiro de Israel. E eles estavam em guerra. E Deus, ele rezando, falou com Deus, aqui eu tenho 30 e tantos mil homens para a guerra. Deus falou, não, mas Gedeão é gente demais. Senhor, mas você ouviu o tanto que tem lá? 30 e tantos não é nada.
Não, Gedeão, pode mandar 20 mil embora. Mas, Senhor, o senhor viu quantos tem? Gedeão, se eu deixar vocês lutarem com 32 mil, vocês vão achar que vocês ganharam por causa de vocês. Vocês vão entender que é a minha presença. Manda embora, Gedeão, 10 mil. Vai ficar só com 10 mil. Senhor, Gedeão. Gedeão, agora desce lá no acampamento para você conhecer como é que é os inimigos. Hein, Senhor? Vai lá, Gedeão, de noite. Se você tiver com medo, chama alguém, mas eu vou descer com você, Gedeão. Na dúvida, o que vocês acham que ele fez? Chamou um companheiro. A gente não acredita, né? A gente não acredita que ele vai junto, né? Gedeão, eu vou com você, Gedeão, mas se você tiver dúvida, leva o companheiro. Lá foram eles para poder verificar. Subiram apavorados com um tanto de gente. Senhor, o senhor viu a quantidade? Vi, Gedeão. É muita gente, 10 mil é gente demais. Não dá, Senhor. Gedeão, eu estarei junto. A gente não entende isso. Aí Deus falou com ele assim: Gedeão, manda os seus homens aqui para tomar água, e os que agacharem diante desse rio para tomar água, como um cachorro, ficarão. Quantos ficaram? 300. Gedeão queria a morte, né? Para lutar. Gedeão, agora vocês vão fazer o seguinte. Deus deu estratégia. Mostrou o acampamento. Cada vocês, os 300, vocês vão se colocar em pontos estratégicos que o Senhor mandou. O que eles tinham? Uma trombeta e uma tocha de luz. Que puseram fogo, só assim. Só. Então, ao sinal de Gedeão, as trombetas vão tocar. O povo do acampamento acordou apavorado, que parecia que estavam invadidos, que estavam no vale, e eles em cima tocaram a trombeta, e a luz, eles acordaram apavorados, com as espadas, mataram uns aos outros. Tinha quantas espadas? Uma de Gedeão, que levantou e falou: venci. Ele não, Deus nele. Fizeram o quê? Nada. Mas para a gente chegar nisso, é um chão de falar: o Senhor fará. Eu posso confiar nele. Ele não negará. Mesma coisa de Davi e Golias. O que Golias falou com Davi? Vem cá que eu vou pegar sua carne, ser um frango, eu sou um gigante, e vou dar para os urubus comer. Vou dar para as aves comerem. E o rei Saul falou com ele: você não dá conta, você não é capaz. Não é assim que o mundo fala com você? Se diante de uma dificuldade, o mundo fala: vai não, você não vai dar conta. Você não é capaz. Qual que foi a primeira atitude de Davi? Vocês lembram? Não. Davi colocou as mesmas coisas que o Golias colocou. Se armou, colocou uma armadura, pegou arma, aí descobriu que não conseguia andar. É igual quando a gente quer fazer as coisas que o mundo faz, para poder vencer as coisas. A nossa regra é outra, porque nós somos cristãos. Qual que é a nossa regra? Oração. A nossa regra é outra. Nós não vamos lutar com o mundo, com as armas do mundo. A nossa arma é outra. Porque somos cristãos. Hoje uma mãe me perguntava angustiada: como é que eu vou falar com a minha filha de 12 anos que ela não vai beijar a boca agora? Explica para ela: porque somos cristãos. Esse é o nosso argumento. Porque somos cristãos. Você não é do mundo. Porque somos cristãos. Não é agora que você vai começar. Ou nós nos assumimos, ou nos posicionamos, ou vamos ficar igual a qualquer pagão. Nós temos que fazer diferença. Muito bem. Aí Golias desistiu, e falou Davi desistiu de colocar tanta armadura, e falou: eu vou, então, do jeito que eu posso ir. Com o que ele foi? Ele falou: vocês podem vir com tudo, e eu irei com o que ele foi? E eu irei com o nome do Senhor. Ah, que poder é esse? O dia que a gente acreditar, nós vamos ter medo de quê? De nada. Nada poderá ameaçar seu coração. Nada poderá deixar seu coração, as pernas bambas, porque você sabe na mão de quem você está. O único que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos. O único que sabe tudo que te angustia hoje. O único que sabe por que você está angustiado, aflito, nervoso, ou alegre, ou preocupado. O único que sabe. E o único que tem a solução. Isso é espetacular. E eu não sei se vocês leram alguma coisa de um cardeal que vai ser santo. O processo de beatificação dele
já está em andamento há alguns anos. Eu já falei dele aqui algumas vezes, se chama François Xavier. Alguém já leu? Tem um dos livros dele que eu sugeria que vocês lessem, porque ele é fininho, fininho, não sei se custa R$10. Tudo de Deus é bom e barato. Chama 5 pães e 2 peixes. Ele era arcebispo em Xangai, e era um arcebispo espetacular, quando o comunismo chegou lá. Além de fechar as igrejas, pôr fogo em tudo, ele foi preso. E ele foi preso, não sei se 9 ou 11 anos. Inicialmente, ele teve várias fases, mas inicialmente não tinha janela na cela, no local onde ele estava. Muito bem. E ele passou por várias fases. Internou algumas vezes, morto, né? E ele conta, esse livro é interessantíssimo, porque ele fala que todos nós temos 5 pães e 2 peixes. E ele vai explicar. O livro é fininho, mas cada frase é um soco no seu estômago, porque ele é espetacular. E ele fala, você crê em Deus por Deus ou porque você quer as obras de Deus? É as obras ou é por causa dele? É espetacular. Então vale a pena ler. Ele foi libertado, e tudo dele era com Nossa Senhora, ele foi libertado num dos dias de Nossa Senhora, e trabalhou depois com João Paulo II, porque o cara era um fenômeno, era amigo pessoal de Bento XVI, e quando ele morreu de câncer, Bento XVI começou o processo de beatificação dele. O dia que vocês lerem, pelo menos esse livrinho dele, vocês vão entender. Ele celebrava na palma da mão, dentro da cela, né? Então, vou deixar só água na boca para vocês poderem entender quem foi François Xavier. E esse homem um dia estava arrumando 5 pães e 2 peixes. Nas Paulinas eu tenho certeza que tem. Um dia ele arrumando a cama na cela, Deus escutou Jesus falando com ele assim, François, você é muito rico. Imagina, tinha nada, tinha uma cama para dormir, e que não era dele. Sou, Senhor? Muito rico, tinha nada, né? Levaram tudo. Não tinha nem Bíblia mais. Mas se o Senhor está falando, eu sou. Ser rico, François, você tem o meu amor. Porque se a gente tem o amor de Deus, se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Nos falta essa consciência. Então, numa das fases dele, que ele estava preso ainda, o guarda que foi tomar conta dele era católico. Ele preso. E esse guarda ficou amigo dele demais, né? Ele foi conquistando, ele era uma coisa encantadora, e ele foi conquistando. E esse guarda, por fim, facilitava para os seminaristas entrar na cela dele para ter aula. Ele dava aula escondida, 11h30 da noite. Ele ordenou vários padres, 11h30 da noite, terminava a ordenação à 1h da manhã. Diz ele que foram as ordenações mais longas. Imagina, os padres foram ordenados dentro de uma cela. Espetacular. Esse homem saía com ele para levá-lo para dar unção aos pobres, aos doentes, batizar, tudo escondido. Saiu os 2 de madrugada, porque ele estava preso. Como é que Deus cuida? Ele fala, o inimaginável. Deus colocou para cuidar de mim alguém que era católico. Tudo escondido, claro. Quando o comunismo era tudo escondido. E que esse homem tinha que fazer relatório. E por fim, esse guarda falou, eu vou fazer mais relatório do senhor, não. Ele falou, meu filho, senta aqui, se o senhor não fizer relatório, eles vão trocar você, e se colocar outro, como é que eu vou continuar minha evangelização? Então, eu vou fazer uma coisa. Ele falou, mas eu não sei o que eu escrevo do senhor. Então, fica atento. Eu faço o relatório, François fazia. Eu faço o relatório. Você copia e assina, para que você continue comigo. E foi assim, até ele poder ser liberto. Então, porque Deus tem situações e faz coisas que ninguém pode imaginar que Ele faz. Por que Ele faz? Por amor. Então, o que nos falta? Diante desses pequenos exemplos que eu disse para vocês, o que te falta? Confiança. Por que você não confia em Deus? Porque você não o conhece. Por que você não o conhece? Porque sua vida de oração é sofrível. Porque você não tem vida de adoração eucarística, eu estou mentindo. Você não lê a palavra, você não tem Eucaristia diária. Então, como é que eu vou confiar num estranho? Não vou. Compreende o impasse que a gente fica? Então, enquanto a gente for cristão de domingo, da missa de domingo,
swiping down the bar. Streetlight flickers like a faded star. You're still here while the night moves on, like a quiet note in a lonesome song. Last call for the moon, one more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you and the moon. The world's asleep, but we're still wide, floating slow on the rhythm's tide. You take my hand like you always knew, that the night belongs to me and you. Last call for the moon, one more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you.